alguns meses, ela usou o dinheiro para pagar o enterro e comprar isto. Gente, me que tá do lado errado. O advogado me entregou um envelope pardo. Dentro havia uma passagem aérea de primeira classe com volta em aberto para Tesuanaland. Não sei pronunciar isso, gente. Um lugar na África que eu mal conhecia, e um livro grosso. Folheei as páginas brilhantes, cheias de leões, zebras e elefantes. Ai, meu Deus. Ela reservou a viagem no seu nome. Lembrei-me dos últimos dias ao lado da sua cama. Seu quarto, que já tinha sido acolhedor e confortável, meu lugar predileto da casa na infância, tinha se tornado antisséptico hospitalar. Os únicos resquícios do passado eram as fotografias favoritas da minha mãe espalhadas sobre os vidros de comprimidos que ficavam na mesa da cabeceira. Ela disse para eu não repetir os erros que tinha cometido, para não odiar as coisas pelas quais eu era apaixonada, mesmo que parecessem fora do meu alcance. Você sabe que eu sempre quis ir para a África, sussurrou minha mãe com uma voz rouca que agora mal ecoava a melodia que eu conhecia e amava. Eu sei, era a única coisa que todos sabiam sobre ela. Agradá-la no Natal ou no aniversário sempre foi fácil. Bastava dar qualquer coisa que pudesse ter vindo de um continente tão misterioso para que ela, emocionada, se sentisse transportada para lá. Nossas estantes estavam cheias desses presentes, na maioria comprados com a minha mesada ou pelo meu pai quando ele ainda estava com a gente. Eu quero que você vá por mim, ela disse. Mamãe, por favor, Emma. Quis perguntar os motivos, mas os olhos castanhos dela me imploraram para não questionar e simplesmente aceitar. Encostei a cabeça cansada no ombro frágil da minha mãe. Ela acariciou minha mão com suavidade e eu me senti envergonhada. Como me atrevia a demonstrar fraqueza nesse momento? Talvez o último. Como ousava pedir consolo? Mas pedi mesmo assim. Minha mãe estava morrendo e eu precisava dela. Eu vou, mamãe, prometo que vou. Obrigada. Ela fechou os olhos com um sorriso no rosto cansado. Minha mãe ainda resistiu por 2 dias, mas sem recuperar a consciência. Sua morte aconteceu aos poucos. Em um momento ela ficou pálida, mas ainda estava viva. No instante seguinte partiu. Parecia que quase nada tinha acontecido, mas esse quase nada mudou tudo para mim. Você está pronta para se tornar sócia este ano, não é? Perguntou meu colega advogado, com as mãos enlaçadas sobre a barriga contida pela camisa branca. Estou. Então talvez a gente
ajudar. Depois de 3 dias de ansiedade, o comitê de gestão cedeu. Eu teria um mês de férias, porém, como contrapartida, não me tornaria sócia do escritório imediatamente. Meu desejo típico de fazer algo que não fosse trabalhar 80 horas por semana tinha levantado algumas preocupações quanto ao meu compromisso de longo prazo com a empresa. Quando voltasse, teria de esperar mais um ano até que minha promoção fosse reconsiderada. Enquanto ouvia Mate, fiquei aliviada por sentir a dose certa de raiva. Estava preocupada com o fato de, ao cumprir o último desejo de minha mãe, jogar no lixo tudo pelo qual eu havia batalhado. Assim, apesar de considerar tudo aquilo cruel e sem sentido, preferi aceitar a decisão de Mate. Mais um ano de semi-escravidão em troca de um mês para minha mãe. Parecia uma troca justa. Alguns dias depois, Sonshine me levou ao aeroporto. Ela também estava de partida, de volta para sua vida distante na Costa Rica. Craig e eu nos despedimos na noite anterior, em meio a uma atmosfera tensa, porque eu não quis que ele fosse comigo. Se minha mãe não tivesse acabado de morrer, nós teríamos engatado uma discussão pesada, talvez fatal, mas ela tinha morrido. Por isso nos esforçamos para ignorar o cortante não que soltei quando ele se ofereceu para ir junto. Assim, com a hesitação dele diante do meu argumento de que precisava de um tempo para mim. Tentamos, mas não conseguimos evitar o desconforto. Sanjine me acompanhou até a entrada do embarque, limite permitido para a companhia dela. Trocamos um abraço um pouco mais demorado do que o normal, como se com aquela separação estivéssemos prestes a romper o laço que nos unia. Quando finalmente nos afastamos, Sunshine fez um carinho na minha face com seus dedos ásperos. Deu minha volta e foi embora. Sunshine, sim. Você sabe por que a mamãe queria que eu fizesse essa viagem? Ela sorriu. Não sei, Maline. Você vai ter de descobrir e vai conseguir, eu sei. A certeza dela era tão plena que quase me tranquilizou. Mas em seguida ela foi embora e o peso da minha vida desabou sobre meus ombros. Eu me embrenhei na fila dos controles de segurança e fui para o portão de embarque. Quando me acomodei em meu assento de primeira classe, finalmente tomei os comprimidos que o médico passou no dia da morte da minha mãe. Dormi sem sonhos enquanto o oceano bailava lá embaixo, e quando acordei estava na África. Bom, gente, o vídeo vai ficar